Bom, eu recebi esse comentário aqui da Silvana Helena de Jesus, que é uma inscrita do nosso canal. Ela disse assim, ó: Olá, teacher, GGRC11 faz uma análise para nós. E eu prontamente vou atender, né? Porque nós estamos nessa crescente de fazer análise de ativos. Então, se você tem algum ativo que quer que eu analise, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, nesse vídeo, nós vamos identificar se o GGRC11 é um bom ativo ou é uma cilada. E, no final de tudo, eu vou dar o meu veredito sobre esse ativo. Que tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Então, vamos olhar o relatório para ver se, de fato, faz sentido investir ou não nesse fundo que é base 10. Bom, como vocês podem ver aí na tela, na questão de distribuição e resultados, né, e dividend yield, vocês conseguem ver que ele consegue manter ali uma frequência de 1% ao mês. Varia, né, 1,03, 1,02, 1,0, mas ele consegue manter essa frequência, né, de 1% ao mês. E quando nós damos uma pincelada rápida em outros sites, como o Status Invest, nós conseguimos ver aqui que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo custa R$ 9,93 a cota. Você tem um dividend yield de 12,08, ou seja, 1% ao mês mesmo. Na questão de agrupar os dividendos por ano, eu gosto bastante de agrupar por ano porque nós temos um histórico, não apenas de forma mensal, mas de forma anual. Então vocês conseguem ver que o GGRC11 ele tem pagado dividendos desde 2017. Ele paga ali entre o dia 8 a 12 de cada mês, né? E o rendimento ele varia, mas é sempre ali 1% ao mês. Um outro ponto interessante que eu gosto de ver dentro do GGRC11 é a questão do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido do GGRC11 vem crescendo desde 2017, mas teve uma grande pujança, ou teve um grande aumento ali em 2025. Então, ele vinha crescendo, tendo uma previsibilidade ali de 2017 a 2024, mas de 2024 para 2025 cresceu demais. Se nós olharmos aqui, em outro site, obviamente, o preço sobre valor patrimonial está em 0,89 e a liquidez está em 9,62 milhões. Porém, quando eu estou analisando fundos imobiliários, embora os sites apresentem alguns números interessantes, eu gosto de sempre estar analisando o relatório, porque o relatório mais recente vai me mostrar os dados atualizados, vai me mostrar também as coisas que eu preciso olhar e esmiuçar dentro de um fundo imobiliário. Então, nunca olhe um fundo imobiliário ou nunca escolha um fundo imobiliário apenas olhando por esses sites que são gratuitos. Você precisa entrar no site da gestora, você precisa baixar o relatório gerencial. Ah, Kaique, como é que eu faço isso? Você vai entrar em GGRC11 RI, ou se for um outro fundo imobiliário, você vai colocar RI no final. Ações é a mesma coisa, por exemplo, BBAS3 RI, que é a relação com o investidor. Então, já olhando aqui o relatório de gestão de dezembro de 2025, que é o mais atualizado que nós temos aqui as características do fundo. O GGRC11 tem por objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção. Então, nós podemos ver aqui que é um fundo que tem o objetivo de realização em imóveis comerciais. Você está vendo aqui a carteira imobiliária, que ele tem 36 ativos imobiliários. Isso aqui faz com que ele entre naquela questão de multimóveis, né? Então, todas as vezes que você for investir num fundo imobiliário de tijolo, ele precisa ser multimóveis. Se você investir num fundo imobiliário que é monoimóvel, ou seja, ele só tem um imóvel, o risco é muito grande, porque se acontecer alguma coisa de forma administrativa com o fundo, ou até mesmo na localidade que o imóvel físico tenha, onde a vacância aumente, você vai ser penalizado. Na verdade, a gestora vai ser penalizada e por conta disso você também será, porque você é um cotista. Então, todas as vezes que você for escolher um fundo imobiliário para compor sua carteira, opte sempre pelos multimóveis e multi-inquilinos se for de tijolo. Porque o monoimóvel é muito ruim. Então, pegando aqui as informações do fundo, nós temos um número de cotistas acima de 250 mil cotistas, uma taxa de administração de 1,10%, e nós temos aqui um volume mensal de 194,20 milhões. Isso aqui é muito interessante. Mas pegando o overview de 2025, né, nós temos aqui, obviamente, os 36 ativos que foi mostrado no começo. Nós temos um patrimônio líquido de 2 bilhões 403 milhões 988 mil, ou seja, uma alta de 74,1%. E nós temos aqui o rendimento distribuído de 179 milhões 113 mil 244. Então, esse fundo pagou em 2025 mais de 179 milhões em dividendo, tendo ali mais de 250 mil cotistas. Então, imagina que você está investindo num fundo imobiliário que todos os meses está te pagando dividendos. Os fundos imobiliários, eles são para isso. Eles têm essa política de distribuição de dividendos de forma frequente, né? Mais frequente do que as ações. Então, todas as vezes que você for colocar fundos imobiliários na sua carteira, é importante que você saiba que a
consistência nos investimentos e o aporte mensal vai fazer com que essa bola de neve cresça cada vez mais. Isso eu digo também olhando aqui na questão de evolução de cotistas e volume financeiro. Olha só a evolução dos cotistas, né? Ou seja, muito mais gente investindo no GGRC11, ali de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, nós tivemos uma alta significativa, que é o que vocês estão vendo aqui no relatório. Então, tem gente investindo em GGRC11, muito por conta da previsibilidade de pagamento de dividendos há muito tempo, muito por conta dos números que ele vem nos mostrando. Então, tem gente que de fato está acreditando no projeto. Mas isso quer dizer que é bom? É ruim? Bom, vamos falar até o fim desse vídeo. E olhando as demonstrações financeiras, né, fluxo do GGRC11, nós temos aqui as receitas sempre acima das despesas. E isso é muito bom, porque se um fundo imobiliário ele tem a receita acima da despesa, o caixa ele costuma ser muito bom. Eu falei no vídeo do AAZQ11, é um Fiagro, que ele tem o caixa para poder suprir ali uma eventual inadimplência. Então, uma empresa ou uma gestora que tem caixa, se houver um problema generalizado, onde o dividendo tende a vir menor, ele usa uma porcentagem dessa gordura para poder ressarcir e continuar pagando ali 1% ao mês, no caso do GGRC11. Então, o resultado do caixa cada vez maior, como vocês podem ver aqui, e o rendimento distribuído ali também muito interessante. Em setembro de 2025, 15 milhões, em outubro de 2025, 17 milhões, novembro, 21 milhões, e no acumulado do ano de 2025 foi 179 milhões, aumentando também o número de cotistas. E isso faz com que o fundo tenha margem de crescimento. Se você está gostando desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, deixa aquele teu like para poder de fato alcançar cada vez mais pessoas e trazer vídeos mais técnicos como esses. Aqui nós falamos através de conselhos para investidores, mas também nós trazemos vídeos técnicos para que vocês venham aprender sobre como analisar um fundo imobiliário. Então, o único pagamento que eu estou pedindo para vocês é deixar aquele like, deixar aqui embaixo o comentário se foi bom, se vocês gostaram desse vídeo, para eu trazer mais conteúdos como esse. Olhando a performance do fundo, nós temos aqui a rentabilidade desde o início, o GGRC11 dando uma surra tanto no IPCA e também no IFIX, porém nos últimos anos ali ele tem vencido, mas de uma margem muito apertada. Olha só a rentabilidade desde o início, o GGRC11 87,96 e o CDI 90,39, ou seja, se ele está 15%, de fato, os fundos imobiliários eles tendem a ser muito sensíveis mediante a taxa Selic, porém, uma coisa que tende a se reverter, porque existe uma eventual queda da Selic, tá? Quando olhamos aqui o Boletim Focus, deixa eu mostrar para vocês, nós temos as projeções da Selic. Então, ali em 2026, 12,13%, em 2027, 10,50% e em 2028, 9,50%. Então, haverá um momento onde a renda fixa não vai estar tão atrativa assim. E por conta das oportunidades, através das possíveis valorizações dos ativos que nós temos na carteira, vai ter muita gente indo investir em fundos imobiliários quando estiver caro. Por isso que o melhor momento para vocês comprarem ativos na Bolsa de Valores é de fato quando a Selic está alta, porque vocês têm ali um desconto muito maior em comparação ao que vocês vão pagar no futuro, porque vai ficar tudo muito caro. Então, mediante a queda da Selic, você vai ver um bando de investidores migrando para a renda variável e a bolsa vai subir bastante. Diga-se de passagem, ela já está com níveis que eu nunca vi. Ah, Kaique, poxa, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu até quero investir na Bolsa de Valores, não tenho conhecimento. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem ali mais de 50 aulas com acesso vitalício, você tem ali aula toda semana, material de apoio, documento, PDF, e-book, você tem ali uma comunidade que de fato vai te auxiliar e eu vou estar prestando esse suporte pessoalmente para você com o meu número pessoal. E você vai ter resultados, que é o que está aparecendo aqui na nossa tela, resultado de alunos nossos, resultado de clientes que fazem parte do nosso meio de comunicação. Então, se você quer participar, clica aqui embaixo no link da descrição, me chama no WhatsApp e diga que quer participar da comunidade. Nós temos 3 tipos de plano, você escolhe o plano que é mais adequado para a sua realidade financeira e vamos trabalhar. Então, bora voltar para o vídeo. Pegando aqui o saldo devedor de CRIs, vocês conseguem ver que até 2037 esse saldo devedor vai ser quase nulo. Então, ele tende a ir diminuindo o saldo devedor no certificado de recebíveis imobiliários. E isso aqui é uma coisa muito boa, é um ponto muito positivo. Um fundo que tem um saldo devedor cada vez menor, ele tem mais margem de crescimento. Só que tem um ponto muito bom que eu não mostrei ainda nesse vídeo e agora nós estaremos analisando, que é a distribuição da receita imobiliária. E é importante que ao investir em um fundo de tijolo, ele tenha muitos locatários diferentes, porque se tiver uma crise em um, os outros estão aqui para suprir a onda. Então vocês podem ver aqui que a distribuição da receita imobiliária por ativo em novembro de 2025, que é o mais atualizado que nós temos Renault, Ambev, Americanas, AAA, Aertra, Colovan, VW,
Benteler, Cerati e por aí vai. Então vocês estão vendo que são diversos locatários. E isso é um benefício muito bom, porque se der problema na Renault, você tem a Ambev. Se der problema na Renault e na Ambev, você tem Americanas. Se der problema em três, você tem outras para poder suprir a onda. E não só isso, você tem a diversificação por região e por estado. Então vocês podem ver que o GGRC11 é um fundo que também está diversificado em estados. Porque se der um problema generalizado no Rio de Janeiro, você tem ali Minas Gerais, Goiânia, Mato Grosso, São Paulo, você tem Rio Grande do Sul. Então você tem ali esse fundo em várias regiões e com vários locadores. Isso traz ali uma segurança para os investidores. Então, quando nós olhamos a estrutura do portfólio, por exemplo, a tipologia, nós temos ali segmentos logísticos, obviamente são a maior parte do GGRC, segmentos industriais com 17,25% e segmento híbrido com 15,51%. E olha só o ponto interessante aqui, a vacância está em 4,08%. A vacância é a porcentagem do imóvel que tá vazio. Então vamos pegar um exemplo, o GGRC11 tem um prédio com 100 apartamentos e ele tem uma vacância de 5%. Isso quer dizer que 5 apartamentos dos 100 estão vazios. Então a vacância, quanto menor, melhor. Então você tem um fundo imobiliário aqui que tem 36 ativos diversificados em estados e regiões, você tem uma tipologia diversificada entre logístico, industrial e híbrido. Nessa tipologia você tem ali os locadores também e apenas 4% está vago. E pegando aqui o ramo de modalidade, como vocês viram anteriormente, vocês viram ali, ó, o comércio varejista está na maior parte, né? Renault, Lojas Americanas, Ambev, e você tem ali seguindo máquinas, equipamentos, veículos e peças, e tem os outros, né? Alimentos, bebidas, química, têxtil, então por aí vai. E olhando a localização dos ativos, isso aqui é um ponto muito bom que o relatório nos mostra, por isso que nós temos que ler o relatório. Nós temos aqui, ó, Ambev, nós temos Lojas Americanas, nós temos Aptiv, nós temos aqui também as regiões, né? Açaí Atacadista, Supermarket, em Resende, no Rio de Janeiro, Queimados, Valinhos, Seropédica, olha só, no Sudeste. Nós temos também no Sul, onde temos outros segmentos. Nós temos aqui no Centro-Oeste, nós temos também no Nordeste. Então vocês estão vendo que o fundo imobiliário ele tem diversificação. E isso é um ponto muito interessante para todos nós continuarmos a investir e ter segurança nesse fundo imobiliário. E um ponto muito interessante, né, do GGRC11, que eu gostei bastante de ter visto isso, foi que ele apoia projetos sociais. Olha só, a Zagros destina parte de sua receita em prol de projetos sociais para colaborar com um mundo melhor, e essas são as causas que nós apoiamos. Lar Casa Bela, nós temos ali Litros de Luz Brasil, Viver, Marmita do Bem, nós temos Casa Maria Helena Paulina. Então nós temos aqui projetos sociais que o GGRC11 apoia. Isso é muito bom, porque é um fundo que não está focando apenas em rentabilidade, não é um fundo que está focando apenas em aumento de patrimônio, mas é um fundo que também ajuda outras instituições, é um fundo que ajuda projetos sociais, e isso faz com que nós tenhamos cada vez mais confiança de que é um meio de investimento correto. Então, rufem os tambores, coloca aí, editor, rufem os tambores, veredito de GGRC11, 9 de 10. Ah, Kaique, por que você não deu 10? Porque eu tenho certeza que vou ter outros ativos que eu vou analisar e eu estou guardando esse 10 aí para um outro ativo. Então, gente, essa foi a análise do GGRC11. Se você entendeu, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários qual ativo que você quer que eu analise, né, para a gente estar dando prosseguimento à nossa comunidade. E também, se você quiser participar da nossa comunidade de investimento e ter resultados como os nossos alunos, como os nossos clientes, seja muito bem-vindo, tá? O link está aqui embaixo, me chama no WhatsApp e vamos avançar para mais conteúdos, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e até a próxima. Valeu, tchau e fui!